Amém, igreja? Você está bem nessa manhã? Pergunte à pessoa do seu lado se ela está bem nessa manhã. Você está bem nessa manhã? Deus está aqui, amém? Glória a Deus. Queria convidar você a abrir a tua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João. João capítulo 13, por favor. Abra sua Bíblia comigo em João 13. Nós vamos meditar nessa manhã nesse capítulo do Evangelho de João. Nós vamos ler a partir do versículo 1. A gente vai fazer uma leitura um pouco extensa. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 17, mas eu quero que você preste bem atenção nos detalhes desse texto. Nós vamos falar um pouco sobre o background dessa situação que está acontecendo, o porquê de João capítulo 13, e o que isso nos ensina nessa manhã como igreja. Eu creio que, buscando uma palavra para esse domingo, o Senhor me direcionou uma palavra pastoral, né? Geralmente nós falamos de temas proféticos, fim dos tempos, mas eu creio que nesse tempo, o momento que a igreja vive, não só essa igreja como a igreja global, nós precisamos de uma palavra pastoral que nos alinhe com o coração de Deus e com o que Jesus quer fazer nesse tempo e o que Ele quer nos ensinar, amém? Porque Ele é o nosso rabi, nosso rabone, nosso mestre. Jesus é o nosso mestre, amém? E o versículo 1, vamos ler. Eu vou ler na minha versão, você pode acompanhar na sua. E diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, e sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Guarda bem isso com você. Amou-os até o fim. E versículo 2 diz assim: estavam servindo o jantar. Então começa na tua imaginação santificada. Era um pouco antes da Páscoa e Jesus sabia que tinha chegado a sua hora, o seu tempo tinha chegado, que Ele deixaria esse mundo e iria para o Pai. E diz que Jesus amou os que estavam no mundo, e não amou só de qualquer jeito, mas Ele amou até o fim. E diz que estavam servindo o jantar. O jantar estava sendo servido. Ponto e vírgula, diz: o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Versículo 3: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Vou ler de novo esse versículo. Jesus, ele sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Eu creio que Jesus faz coisas às vezes nas nossas vidas que inicialmente a gente fala: Jesus, what are you doing right now? This doesn't make any sense. É assim ou não é, irmãos, na nossa vida? Às vezes Jesus começa a operar, fazer as coisas segundo o seu caráter, segundo o seu meio, a sua maneira, e a gente canta, né? Senhor, faz a tua vontade na minha vida, faz como o Senhor quiser, né? Como tu queres, Senhor, sou teu, tu és oleiro, vaso sou eu. Mas Jesus fala assim: deixa eu lavar o teu pé, Pedro. E é interessante que ele diz assim: o que eu estou fazendo agora você não compreende. E eu creio que Deus está falando para a gente nessa manhã: o que eu estou fazendo agora, muitos de vocês não entendem o que eu estou fazendo. Mas ele diz assim: mais tarde, porém, entenderá. Então, queridos, acalma o teu coração. Respira fundo aí, vai. Respira bem fundo, acalma o teu coração, que talvez você não esteja entendendo o tempo de Deus, o momento de Deus, a maneira do Senhor Jesus, mas mais tarde você entenderá. Então só entende quem vive para viver, quem vive para ver o mais tarde de Jesus, amém?
só entende quem tem paciência para viver e esperar até o tempo do mais tarde, onde Jesus vai fazer todas as coisas claras. Amém? E diz assim no versículo 8: Pedro disse: nunca lavarás os meus pés. Imagina Jesus diante de Pedrão, e ele quer lavar os pés de Pedro, e Pedro fala assim: não, você nunca vai lavar os meus pés. Olha que audácia, olha que ousadia. E Jesus responde: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, you don't belong to me, I have nothing with you. Você não pertence a mim, não temos comunhão, você não tem parte naquilo que eu vou conquistar, naquilo que eu já tenho, que o Pai me deu, porque o Pai me deu todas as coisas. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Aí Pedro já exagera, né? Fala: não, agora lava também tudo, lava o pé, né? Cabeça, ombro, joelho e pé, lava tudo. Aí Jesus fala: cara, não é assim, não é no extremo, não é no exagero, é comedido, Pedro, as coisas não funcionam assim. Então o Senhor, ele responde, né? Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. E Jesus diz assim: vocês estão limpos, mas nem todos. Vocês estão limpos, mas nem todos estão limpos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre, vocês me chamam de Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Igreja Presbiteriana Renovada em Cape Cod, IPR Cape Cod. Agora que vocês sabem essas coisas, vocês serão felizes se colocarem elas em prática. Sabe, eu creio que Deus tem falado muitas coisas ao nosso coração. Não tem faltado alimento, não tem faltado palavra. Às vezes, irmãos, o que nos falta como igreja, como noiva, é dar uma resposta ao que Deus está dizendo. Às vezes o que nos tem faltado para vivermos plenamente a vontade de Deus na nossa vida, sabe, persistimos até mais tarde para entender o que Jesus está fazendo, é justamente esse versículo 17. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Às vezes não nos falta saber mais, sabe o que é que nos falta? Praticar mais. Nos falta colocar em prática mais aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Espírito tem falado à igreja, porque quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? E o pano de fundo dessa história aqui, vocês estão sérios, estão calados? Dá um sorriso. Está tenso aqui em cima. Diz assim: o Evangelho de João, irmãos, ele é o único evangelho que registra esse episódio. E é interessante, porque os evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, eles não vão falar sobre esse episódio. Eles não vão falar sobre essa ocasião. E essa ocasião, ela é exatamente, essa é a última semana de Jesus na terra. Essa é a semana onde Jesus seria crucificado. E por que João, naquela última semana de Jesus, ele coloca uma história que os outros discípulos não estão contando, ou talvez não tenham prestado tanta atenção, ou para eles não tenha feito tanta diferença ali, e não ficou registrado essa ocasião, esse episódio. E esse dia é a quinta-feira antes da cruz. E João, ele fez questão de registrar isso, esse momento que parecia ser uma despedida temporária de Jesus. Para pensar aqui. É a última semana de Jesus na terra. Jesus está em seu ministério há mais de 3 anos.
Tá frio mesmo, né, pastora? Se puder dar uma esquentadinha aí, irmãos. Tá frio aqui também. Então, imagina, é a última semana de Jesus na terra. É quinta-feira antes da cruz. É a mesma noite que Jesus é traído. Jesus, ele está ali num tempo com seus discípulos. Ele vem de um ministério público. Ele vem de uma semana difícil de confronto com líderes religiosos. Ele vem de uma semana difícil e busy de conflitos com os líderes de Israel, sabe, com aqueles que perseguiriam Jesus, que queriam matá-lo, aqueles que queriam silenciar a sua voz, aqueles que eles eram oposição ao ministério de Jesus na terra, aqueles que não compreenderam as Escrituras, aqueles que diziam que ele tinha demônio, aqueles que diziam que ele expulsava demônio por Beelzebul, aqueles que diziam que ele era um glutão, que ele era um beberrão, que ele andava com pecadores. Jesus estava num confronto. É uma semana ocupada para Jesus, corrida. Jesus estava operando milagres, ele estava ensinando. E depois de ele completar todas essas coisas, Jesus, ele decide ter um tempo com seus discípulos. Ele se dedica a estar com seus amigos em uma conversa íntima. Ele chama os 12, simplesmente. Um momento intimista, era um momento de reflexão. Jesus já estava profetizando sobre que ele teria que morrer numa cruz. Eles não entendiam ainda isso. Essa realidade não tinha caído na mente, no coração dos discípulos. Mas Jesus está ali diante dos seus, irmãos. E eu penso que, por ser algumas horas antes da cruz, Jesus poderia ter feito qualquer outra coisa, sim ou não? Ele poderia demonstrar qualquer outra atitude para ensinar os discípulos serviço e humildade. E eu fico assim, espantado com a mente de Jesus. Sabe, eu acho que é o Augusto Cury, que é um grande psicólogo. Ele é um grande mestre também. E ele começou a estudar a mente de Jesus, e aquilo fascinou de uma tal maneira que ele entregou sua vida para Cristo. Eu acho que esse é o testemunho dele. Porque como que uma pessoa, veja, sabendo, a gente leu no versículo 2 que ele sabia que o diabo já estava em Judas, que algumas horas dali ele seria entregue pelo seu traidor aos seus inimigos para ser crucificado por nós. E de uma certa forma a gente coloca os inimigos, aqueles que estavam fora desse círculo, mas os discípulos que estavam ali também iam trair Jesus, porque na hora da cruz não tinha ninguém, só estava João lá, esse que está registrando esse episódio. E como que é uma mente de alguém que vai ser traído, alguém que vai ter que encarar talvez o pior julgamento, a pior morte que existia na época, talvez até hoje. Como que alguém sabendo disso tudo que iria acontecer a si mesmo, ele decide no último minuto, talvez nos 48 segundos do tempo, mostrar um amor como esse. Isso, sabe, me puxou para dentro desse texto. Porque antes disso, Jesus está falando em Mateus 24 para os seus discípulos, ele está discursando ali, ele está dizendo assim, olha, os discípulos perguntam, mestre, quais são os sinais do fim? O que é que vai acontecer no fim? E Jesus começa a discursar ali, que haverão muitos falsos profetas, muitos falsos cristos virão, e enganarão a muitos. E Jesus dá uma sequência de eventos cósmicos que vão passar, sabe, tribulação que vai acontecer, perseguição que vai acontecer, e eles estão atribulados. E Jesus chega ali no capítulo 14 e diz, não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede também no Pai. Na casa dele há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Jesus está acalmando o coração dos seus discípulos. E é uma semana tensa, é uma semana difícil, corrida, mas Jesus decide encerrar esses últimos momentos da sua vida, mostrando o maior ato de bondade, de gentileza, de amor e altruísmo já visto em toda a história. Eu não sei você, irmãos, mas isso me choca. Porque às vezes nós idealizamos tantos ministérios, homens, pastores, líderes, e a gente coloca isso como nosso ideal, e esse é o que Deus falava ontem aqui na Rise comigo. Nós liberávamos isso, de sermos algo que a gente acha que é o ideal de ter sucesso. Sim ou não? A gente projeta, sabe, imagens, como essa canção que a gente cantou. Importa que
que ele cresça maior que toda sombra que a gente insiste em projetar. Quando o homem ideal, o modelo é ele. Quando o homem que eu tenho que ser está em Jesus, o espelho é ele. Ele é a essência. Ele é o padrão que eu preciso seguir. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu digo, não é possível. Ele sabe que Judas está com o diabo dentro dos coros, como diz lá em João Pessoa. Ele sabe que ele está endemoniado. Ele sabe que aqueles discípulos vão trair. Pedro vai negar ele. Jesus está ali lavando os pés de seus discípulos. Que mente, que coração. Sabe, que amor é esse de Jesus por nós? E aí tem uma canção que diz assim: eu vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Vocês conhecem, né? Vocês completam. Os mais pentecostais já está. Mas será que nós queremos seguir os passos de Jesus mesmo? Então por isso que é uma indagação. Vou seguir os passos de Jesus? E eu escolhi essas ilustrações, e os meninos fizeram um great job, porque mostram um Jesus talvez que a gente não queria ver, lavando talvez os pés de pessoas que a gente julgaria que não merecem. Jesus lavando os pés de pessoas às vezes que são quebradas, são quebrantadas, são pessoas mal acabadas, né? São pessoas que talvez não merecem o amor tão puro de Deus. E o primeiro deles é a noiva, a própria igreja. Sabe, queridos, porque quantas vezes o Senhor se aproxima de nós e Ele diz assim: olha, eu estou ansioso para voltar. Você não acha que Jesus está ansioso para voltar também? Não, você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que vai haver um casamento. Eu falei que não ia ser profético, mas tem que ser. A Bíblia diz que vai ter um casamento, irmãos. Quem gosta de ir para casamento? Eu gosto, que a gente come bastante, é gostoso. Tem umas comidas boas, todo mundo sorrindo, bonito, cheiroso. E a Bíblia diz que vai haver as bodas, vai haver um casamento. E a gente canta que a gente está ansioso para ver Jesus voltar, para estar com Ele. Mas Jesus, Ele também está ansioso para esse dia. Porque qual noivo que não está ansioso para se encontrar, para estar para sempre com sua noiva? Eu nunca vi. Todo noivo, ele quer estar com a sua noiva. Se ama, vai querer estar casado para sempre com ela. E há um desejo no coração de Jesus de perpetuar essa união, de estar conosco para sempre. Mas sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque talvez a sua noiva ainda não esteja pronta. Tem uma outra canção do Gabriel Guedes que fala assim, que é a noiva o nome da canção, que fala que ele chega para a festa, e quando ele chega na festa de casamento, a noiva está lá, mas o seu vestido é de papel e ela está de pés descalços. Mas mesmo assim Jesus lava os seus pés. Jesus a purifica. Jesus, através do seu exemplo, Ele a dignifica. Ele traz dignidade para a sua noiva, e é isso que Ele quer. Eu sinto do Espírito Santo que é isso que Ele quer fazer aqui nessa manhã. Tem muita coisa para falar, irmãos, mas deixa eu te... Abre teu ouvido, abre teu coração. Eu sinto o Espírito Santo dizendo que o que dignifica você nessa manhã não é a sua performance ministerial, não é o que os outros pensam de você. O que te dignifica nessa manhã, o que te torna digno diante do Senhor, é porque Ele, tendo tudo, deixou tudo para lavar os nossos pés. O que nos torna dignos, irmãos, não é o que nós fazemos para Ele, mas é o seu amor por nós. Porque, do ponto de vista humano, a gente quer começar bem, mas Jesus está nos ensinando aqui que é melhor terminar bem do que começar bem. Sabe que a grande conquista, o grande sucesso de um homem não é determinado por aquilo que ele tem, aquilo que ele conquistou, mas é o quanto ele está disposto a negar e entregar por amor de outros. Então o nível de um homem se mede por aquilo que ele está disposto a renunciar, e não por aquilo que ele está com ambição de conquistar. Eu creio que nessa manhã o Espírito Santo quer dignificar você. Eu
creio que Deus quer nessa manhã lavar os nossos pés. E eu acho que a pergunta que o Senhor quer fazer para nós essa manhã é assim: você vai deixar eu lavar os seus pés? Você quer que eu lave os seus pés hoje? Você fala: não, Senhor, você nunca vai fazer isso. Porque, queridos, o que nos dignifica na presença de Deus é o amor dele por nós. É ele tendo tudo, sendo Deus, deixar tudo e lavar os nossos pés, se humilhar a ponto de ser como um servo. E o pior dos servos. Então, no versículo 1 aqui nós vemos algumas verdades que nós precisamos mergulhar nela. Eu queria expor um pouco. Vamos ler de novo o versículo 1. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo. Ou algumas versões vão dizer: Jesus sabia que chegou a sua hora, a hora de partir desse mundo e voltar para o Pai. E ele sabia de tudo isso, ele escolhe demonstrar o seu amor pelos seus discípulos de forma dramática. E ele assumiu o papel de um escravo e lavou os pés de seus discípulos. Eu fico pensando porque quem está falando aqui é João. Agora imagina João observando o que está acontecendo. Isso aqui não é Jesus narrando a história dele mesmo, é João olhando de fora. É pelas lentes do apóstolo amado, do discípulo amado. E João está observando aquela cena. João está observando o que está acontecendo ali. E diz assim: era antes da festa da Páscoa. E ele observa Jesus. E João lança isso daqui, assim, ele sabia que havia chegado o tempo. João está escrevendo essa história, ele está anotando esse registro. Ele está dizendo assim: Jesus, naquela ocasião, ele sabia que havia chegado o seu tempo. Esse tempo onde ele sairia daqui, ele deixaria o mundo para estar com o Pai. Então ele sabia que esse tempo era crucial, mas olha o que ele fez, é isso que João está apontando. Mesmo Jesus sabendo que ele, daqui a pouco, ele não estaria mais ali, ele escolhe, de todas as coisas que ele podia fazer, lavar os pés de seus discípulos. De tudo que ele poderia exigir, Jesus escolhe. João está observando e diz: olha, chegou a hora. Essa é a hora que ele falou, que ele voltaria para o Pai. Mas olha o que Jesus fez. E ele está observando. Por amor dos discípulos, ele dramaticamente os ama e ele faz isso. O ato de serviço de Jesus lembra aquele de Maria de Betânia. Quem lembra Maria de Betânia? Não é Maria Bethânia a cantora não, tá? Maria de Betânia. Não é a baiana não. É Maria de Betânia, irmã de Lázaro. Quem lembra dessa ocasião? Olha, a gente está falando de João 13. Maria de Betânia unge os pés de Jesus em João 12. Então só volta um capítulo. E esse episódio, esse ato de serviço, Jesus lembra o que Maria fez em Betânia. O que ela havia feito poucos dias antes, lavando os pés de quem? De Jesus. E ela lava os pés de Jesus com um perfume caro. E a palavra diz que ela seca com seus próprios cabelos. E Jesus interpreta aquele ato extravagante de amor de Maria como um ato de serviço, como um ato de amor a Jesus, porque ela estava ungindo o corpo de Jesus para o seu sepultamento. Sabe, queridos, o que Maria estava fazendo era dando flores para Jesus antes dele morrer. Porque mais vale uma flor em vida do que 10 mil depois que você está num caixão. É ou não é? Não adianta depois que morreu fazer uma guirlanda linda para colocar ao lado de um caixão. Se tem alguém que ama, que você quer bem, está do seu lado, diga para ele hoje. Diga para ela hoje. Expresse isso. E Maria, quando ela vê Jesus ali na sua casa, ela diz: não, eu não vou desperdiçar esse momento. Sabe, cada culto, cada reunião dessa é uma oportunidade que nós temos de demonstrar a Jesus o nosso amor, o nosso serviço, a nossa devoção, a nossa gratidão. E ela disse assim: sabe, eu não vou deixar passar. E Jesus, aquilo toca, aquilo marca Jesus, aquilo impacta tanto Jesus, porque aquele perfume fica impregnado em Jesus. E eu creio que nesse momento aqui, que são dias depois apenas, a palavra diz que aquele perfume era um nardo puro. Jesus ainda estava com o cheiro do nardo de Maria em si. E ele diz: não, esse ato me impactou tanto que eu preciso reproduzir isso. Ela entendeu algo que ninguém entendeu. E agora eu vou ensinar para vocês algo que vocês ainda não aprenderam. E a palavra diz que, aqui no finalzinho desse versículo 1: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Diga comigo: até o fim. Jesus mostrou a eles o seu amor até o limite. Amou-os até o fim. Os amou até o fim. E é interessante que essa palavra no grego ela pode significar o fim mesmo, o
término de uma coisa, mas também o seu propósito, a sua finalidade. Então aqui está dizendo que Jesus, nessa ocasião, ele demonstrou que amou os seus discípulos até o limite, até o extremo. Sabe, queridos, quantas vezes nós precisamos de uma demonstração do Senhor de que Ele está conosco, de que Ele nos ama, que nós nos sentimos amados, abraçados pelo seu amor. Eu estou aqui para dizer para você que não importa o que você fez, não importa como tua vida esteve até aqui, o amor de Jesus é o teu amor que vai te amar até o fim. Não, eu vou repetir, acho que você não entendeu. O amor de Jesus é o amor que te ama até os teus extremos. É o amor que quando te encontrou você estava no seu pior dia. Você acha que o amor de Jesus vai se apartar de você agora? Se o amor de Jesus te encontrou quando você estava no seu pior, Ele é capaz de te amar agora e até o final. Porque a palavra está dizendo que Ele nos amou até o fim. Ele sabia da sua missão, mas Ele também tinha uma convicção de que o amor que Ele vinha para derramar sobre os seus era um amor que não ia passar. Não é um amor de novela, não é um amor de verão, mas é um amor que duraria até depois da cruz. Era um amor que seria capaz de levar Jesus Cristo até o mais duro e cruel sofrimento de uma cruz. E Jesus estava disposto a pagar esse preço. Ele amou os seus até o fim, de maneira extrema. Porque Ele diz: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou aquele que te amou primeiro e aquele que vai te amar até o teu último instante. Esse é o nosso Jesus. Ele é o alfa e o ômega do amor, irmãos. Ele te amou quando Ele te resgatou, antes de você nascer, antes que você tivesse um nome no ventre da sua mãe. O Senhor já te amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. O ato de amor não é eu quero, é eu dou. Então, porque Ele amou, Ele deu tanto. Porque Ele amou muito, muito Ele deu. E Ele amou os seus como nos ama, até o nosso fim. Então veio para encorajar você nessa manhã. Não está tudo perdido. Jesus te ama e Ele te ama até o seu fim. Ele vai continuar te amando. Não tem nada que vai te separar, me separar do seu amor. Nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem a morte, nem a espada, nem fome, nem nudez, nem coisas do presente, nem do porvir. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Queridos, como isso é uma garantia? Que garantia é essa? É melhor do que $1 milhão numa yield account rendendo 5% ao mês. É a garantia de que Jesus me ama. Jesus te ama e Ele não vai te deixar. E se Ele precisar fazer um ato desse, Ele vai fazer, para provar que Ele te ama. E segundo, Jesus se levanta no meio da refeição. Para pensar comigo agora. Jesus se levanta no meio do jantar. Tem versões que dizem assim, passado o jantar, mas não. Imagina Jesus no meio da refeição. Jesus levanta da mesa e todo mundo fica: o que ele vai fazer? O que será agora? Já chegou a hora da sobremesa, Jesus ia pegar um pudim, não é? O que aconteceu? Jesus está no meio, ele vai ao banheiro. Faltou alguma coisa? Mas a palavra diz que foi no meio da refeição, no meio do jantar. Jesus fala: cara, esse momento é tão importante para mim que eu perdi até a fome. Eu estou tão empolgado com o que eu vou fazer agora. E você acha, cara, ele vai fazer. Ele está tão cheio de amor em si que ele deixa a refeição. Porque João capítulo 4, versículo acho que é 34, diz assim: porque a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus falou isso para os discípulos: meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então naquele momento não importava um prato de comida ali diante dele, é a última ceia. Jesus está tão empolgado ali com os seus discípulos ali, tão entusiasmado, que ele não espera o jantar nem acabar. Ele está tão cheio de amor, tão cheio para demonstrar isso aos seus discípulos, um exemplo de serviço e humildade, que ele diz assim: não, o jantar não preciso nem acabar de jantar, é no meio do jantar mesmo.
E Jesus levanta. Eu penso que os discípulos estão sentados na mesa, vê Jesus levantar. Eu acho que eles ficam surpresos. Mas Jesus quer mostrar esse lado extravagante do amor de Deus. E Jesus se levanta. Ele quer mostrar que ele desceu, que ele deixou a sua glória, deixou tudo. E a palavra diz aqui que que o Pai tendo dado tudo a ele, tudo em suas mãos. Algumas versões vão dizer que Deus confiou todo o poder em suas mãos. Irmãos, Jesus tendo todo o poder, João está escrevendo aqui que todas as coisas estavam em suas mãos. Ele deixou todas as coisas para tomar uma bacia e uma toalha. Uau! Ele tendo todas as coisas em suas mãos, ele deixa isso tudo para tomar uma bacia e uma toalha para lavar os pés de homens toscos, de homens que não mereciam, de que a última coisa que eles precisavam naquele momento eram os pés lavados, mas Jesus conhecia o interior, o íntimo de cada um deles. E é interessantíssimo isso daqui, porque a palavra diz que Jesus, ele tem toda a glória, ele estava com o Pai em toda a sua glória e majestade. Diz que ele se despiu de tudo isso para vir e tomar uma forma de homem, uma forma de servo. Does it ring a bell? Jesus desceu para se tornar um servo humilde. E ele deixou tudo, deixou a sua glória, deixou todo o poder que ele tinha para se fazer um homem, para servir o homem. E ele toma uma bacia, ele toma uma toalha, e ele ensina para os seus discípulos um ato de humildade e serviço. É interessante que o que João está fazendo aqui, irmãos, é expor a grandeza de Cristo. É expor o quão grande o nosso Deus é. O quão magnificente Jesus é. O quão soberano Ele é. O quão digno de todas as coisas Jesus é. E Ele quer fazer esse contraste para nós. Ele está dizendo assim: embora o Pai tenha dado a Jesus todas as coisas, Deus deu ao próprio Cristo em suas mãos todas as coisas. Embora Ele tenha confiado tudo, todo o poder, toda a majestade, toda a honra, toda a dignidade, embora ele seja tudo isso mesmo que você está pensando, Ele deixou tudo para pegar uma bacia e para pegar uma toalha e lavar os pés dos seus discípulos. Queridos, talvez o Espírito Santo queira nos ensinar algo esses dias. Talvez essa manhã o que o Espírito Santo está querendo de nós, nos alimentar, nos instruir, é que a gente aprenda, daqui para frente isso vai ser necessário talvez, dentro da sua casa, no relacionamento com seu esposo, sua esposa, com seus filhos, a entender que mesmo você tenha a razão, mesmo que você tenha tudo em suas mãos, deixe tudo para vestir a vestimenta de Jesus, que é a vestimenta de servo. Diz que ele tirou a sua capa, ele tomou uma toalha, ele cingiu os seus lombos, ele pega uma bacia e ele vai lavar os pés dos seus discípulos. E Jesus, ele espera até esse momento aqui, irmãos, para mostrar esse seu caráter. Eu fico pensando por que Jesus, ele não fez isso logo na primeira semana, quando ele chama os discípulos, até com uma questão ritual de: vem cá, eu vou chamar você para me seguir. Vem cá, Pedro, vem cá. André, vem cá. João, vem cá. Tiago, vou lavar os pés de vocês. Isso aqui vai ser o símbolo que a partir de agora vocês caminham comigo. Sim ou não? Seria bonito. Um ritual bacana, né? Vocês estão sendo aceitos agora. Vai ser como se fosse um batismo, vamos dizer. Uma inauguração do ministério de vocês comigo. Vem para cá agora vocês, que eu vou lavar os pés. Irmãos, naquela época, lavar os pés de alguém não é agora que você tem um sapato legal. Eu presumo que tem um pé cheiroso, que você lavou o pé, coloca aquele talco, né, usa uma laquésia nas unhas para não dar fungos. Eu acredito que seu pé está em dia, que você põe uma meia. Mas naquele tempo, irmãos, as pessoas, elas se banhavam, não era todo dia também. E quando elas iam, mesmo banhadas, mesmo asseadas, elas iam viajar ou ia visitar ir para casa de alguém jantar, elas tinham que percorrer o caminho muitas vezes a pé. E ali é chão batido, é areia, é poeira, é deserto. Então quando chegava na casa de alguém, os pés já estavam sujos. E não era pouco sujo, porque imagina, lá também é quente. Então você está suando e está misturando aquilo ali com poeira, com terra, com barro. E quando você chega na casa de alguém, não está muito legal ali, porque está suado, está sujo. E o que se faz? Um bom anfitrião fazia:
Ele dava uma bacia para os seus convidados, quando chegassem, entrar na sua casa. Eles sentavam e você mesmo lavava o seu próprio pé, tá? Não era ninguém que vinha lavar. Você mesmo lavava o seu próprio pé, porque você sabia onde você tinha pisado. Então quem tinha que lavar o pé era você, porque só você sabia por onde você andou e percorreu. Guarda isso aí. Ou se você fosse muito rico, você tinha um servo só para lavar o pé dos seus convidados. E geralmente esse servo não era qualquer servo, era o pior servo. Era aquele servo que era o mais rejeitado, aquele que você pagou mais barato por ele. Era o escravo mesmo, aquele que você pagou quase nada por ele. E ele não podia ser nem judeu. Esse escravo tinha que ser um gentio. Então era um serviço assim, for the lowest of the lowest, para aquele que era o mais baixo. Imagina lavar os pés de alguém depois de uma jornada de viagem. Aquilo ali não estava tão legal. Mas Jesus, ele espera até esse momento, o final de todas as coisas, para demonstrar para os discípulos esse ato de humildade e serviço. Por quê? Eu fiquei perguntando por quê. Por que o Senhor não fez logo no começo? Porque, irmãos, os discípulos precisavam entender e viver com Jesus os milagres. Os discípulos precisavam caminhar dia a dia, acordar com Jesus e dormir com Jesus. Os discípulos precisavam testemunhar Jesus ressuscitar morto, curar os cegos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Já falei? Os discípulos precisavam ver ele chamar Lázaro da morte para a vida. Os discípulos precisavam ver a multiplicação dos pães e dos peixes, para entender que esse Deus Todo-Poderoso, em todo o seu amor, em toda a sua glória, em toda a sua majestade e capacidade, Ele a si mesmo escolheu fazer aquilo por eles. Eles tinham que ter a certeza que era Jesus, que Jesus era quem Ele disse que era mesmo. Ver tudo que eles viram Jesus fazer, e mesmo assim, Jesus dizer: eu quero fazer isso. Eu vou me colocar na posição de o servo mais baixo, para mostrar a vocês o que eu espero de vocês como meus embaixadores daqui para frente. Que não importa a posição que você esteja ocupando, não importa o cargo ou título, irmãos, isso não interessa. Isso não interessa para Deus. Sabe, a medida de um homem não é o quanto ele conquista, é o quanto ele está pronto e posto a renunciar. Então nesses dias os grandes não são aqueles que têm grandes conquistas, grandes títulos, realizam grandes feitos, mas são aqueles que mais amam, que mais renunciam, que mais se abnegam por amor dos outros. E é isso que o Senhor está nos ensinando. Sabe por quê, irmãos? Porque se não for desse jeito, não tem jeito. Nos dias que nós estamos vivendo, se não for assim, não dá para viver. Não dá para seguir os passos de Jesus. E se nós queremos ser discípulos de Jesus, tem 3 etapas. Aquele que quiser vir após mim, qual que é o primeiro passo? Negue-se a si mesmo. Então vamos lá, Amandinho, me ajuda aí. Vou fazer uma ilustração daquelas. Você quer vir após? Sou Jesus, tá? Porque eu estou com o microfone. Aí tu vai ser o que vai seguir. Então, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e me siga. Primeiro, esqueci um detalhe importante. Qual foi que eu esqueci, galera? Aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz e me siga. Me segue, Amandinho. Então, o primeiro passo que a pessoa tem que fazer é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então, para que eu possa tomar uma cruz, eu preciso o quê? E o que é que Jesus fez aqui, irmãos? Ele negou todo o seu direito, Ele negou toda a sua prerrogativa, sua patente de Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele disse: eu quero ensinar algo nos meus últimos momentos aqui para vocês, que se vocês não guardaram nada até aqui, discípulos, Pedro, Tiago, João, todos vocês, Judas, você também, se vocês não guardaram nada até aqui, guarda isso. Negue-se a si mesmo, se rebaixe, sirva, se humilhe, faça como eu. E ele diz assim: toma a sua cruz e me segue. E aí você está seguindo Jesus.
a ponto de você alcançar, né? Alcançou Jesus, agora esse é o meu discípulo. E agora Jesus fala assim, agora vai por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura e vai, Armandinho. É isso aí, com a tua cruz nas costas. Aplausos para Armandinho, irmãos, porque Armandinho é uma benção. Então eu fico assim, espantado com Jesus, porque espera até aqui, espera que os discípulos testemunhem os milagres, o poder de Jesus, que eles não tenham dúvida que Ele é quem Ele disse que era. Não havia dúvida, a esse ponto mais não, a esse ponto já não existia mais dúvida que Jesus era quem Ele disse que era, que Ele veio fazer aquilo que Ele disse que viria fazer. E por isso que Jesus espera até aqui, para ver, cara, embora eu tenha feito tudo isso, embora eu seja tudo isso que vocês estão pensando mesmo, e eu sou, como Ele disse, eu sou, e eu sou, né? Está lá no versículo aqui, ó, no versículo 13, vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. E ele usou a mesma expressão lá de Gênesis, de Êxodo. Então, irmãos, Jesus ele é paciente para demonstrar o seu amor. É no tempo dele, não é no nosso. E parando aqui ainda para analisar, para a gente ir, para caminhar para o nosso final aqui, eu fico pensando que nessa noite final Jesus poderia ter exigido o serviço dos seus discípulos. Ele podia ter dito assim, olha, é a minha noite final, é o meu último dia, Pedro, faz uma massagem no meu pé, traz aquele melhor vinho, traz a melhor refeição, eu quero que vocês baixem um pouquinho a luz, vamos pôr uma música ambiente, vamos fazer um ambiente spa, para dar uma relaxada, porque daqui para frente vai ficar tenso, é a minha última refeição com vocês, todo mundo aqui no peito do Daddy, vamos chegar junto, né? Vamos sentir o cheiro de Jesus, vamos estar no colinho do papai. E eu quero que vocês preparem para mim um ambiente, eu quero que vocês olhem, deixe tudo impecável. Eu quero que, sabe, que o chão esteja limpo, eu quero que não tenha nenhuma teia de aranha no ambiente, eu quero que os talheres, tudo esteja impecável. Eu quero que vocês deixem o louvor afinadinho. Eu quero que as luzes estejam na tonalidade certa. Quem vai pregar na palheta correta. Que os slides saiam perfeitos. Eu exijo o serviço de vocês impecável. Que afinal de contas eu estou indo para a cruz e é isso que eu quero. Como alguém, irmãos, no corredor da morte pode exigir assim, eu quero comer isso porque é o meu último desejo. Qual que é o seu último desejo, Jesus? Esse lavar os pés do discípulo. Qual o seu último desejo, Jesus? Que a gente faça um post anunciando que vai vir e que não façam isso, Ele é o Messias, não crucifiquem, não cometam esse erro. E vocês não, eu não quero que vocês façam nada, eu quero servir vocês. Eu vou tomar uma bacia, eu vou pegar uma toalha e eu vou dar a demonstração extrema de amor, porque o seu amor é até o fim, é até o extremo. Ele disse, se o amor que Ele nos amou é até o extremo, Ele disse, eu vou dar uma demonstração extrema de amor. E em quarto lugar, Ele colocaria a vestimenta de... Terceiro lugar, Ele colocaria a vestimenta de servo. Versículo 4. Eu já falei que os servos judeus, eles não cumpriam essa função. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. E é como se os discípulos estivessem chocados em ver o seu Senhor, o seu mestre, o mestre deles em vestes tão humilhantes e sem nobreza nenhuma, irmãos. E que eu fico impactado com Jesus ainda, e sempre, e quando eu leio esse texto, é que o que é maravilhoso de Jesus é que a proximidade dele de Deus, ele sabendo que veio do Pai, estava voltando para o Pai, a proximidade de Jesus de Deus, ao invés de separar ele dos homens, ao invés de separar ele dos seus servos, dos seus discípulos, dos seus apóstolos, ao invés de separar ele das pessoas que precisavam dele, a proximidade de Jesus com o Pai não distanciava Jesus das pessoas, mas aproximava ele mais do que nunca dos seus. Ah, irmão, deixa eu te falar. Você sabe quando alguém caminha com Deus,
Você sabe quando um homem, uma mulher anda com Jesus? É quando ela está mais próximo de gente. É quando ela caminha com pessoas. É quando ela está perto daqueles que Jesus quer servir. É quando ele e ela está perto daqueles que Jesus quer tocar. É quando ele e ela está perto daqueles que Jesus quer amar. Aqueles que a sociedade talvez tenha rejeitado, mas Jesus disse, não, nesse eu tenho um propósito. Nesse aí eu tenho um plano. Nesse aí eu tenho algo para fazer e executar, e muitos não vão entender o que eu vou fazer. Se você quer medir a proximidade de um homem de Deus, então você precisa olhar quão próximo esse homem está de gente, de pessoas. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu queria fazer uma pergunta para você. Será que você deixa Jesus lavar os seus pés hoje? Será que você deixa Jesus te pastorear? Jesus disse para Pedro assim, olha Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Jesus está dizendo assim, Pedro, o teu problema é o orgulho. Está dizendo, Pedro, o teu problema é que você não quer que eu lave os seus pés, não é porque você me estima muito. É porque você tem medo de ser exposto, Pedro, como alguém que precisa ser lavado. O teu problema não é que eu vou estar sendo menos dignificado por lavar o seu pé. O teu problema não é que você vai faltar o respeito se eu lavar o seu pé. Sabe, o problema não é isso. O problema é que o orgulho do teu coração não te deixa ser tocado pela dignificação que não vem do que você faz, mas vem do meu amor por você. Queridos, Apocalipse capítulo 7, verso 17 diz que há uma multidão de gente diante do trono. E as pessoas, elas venceram a tribulação porque foram pastoreadas por Jesus. Elas venceram as guerras, venceram as perseguições, porque deixaram que Jesus lavasse os seus pés. Elas foram dignificadas pelo céu. Os céus estão ali dignificando essas pessoas, porque elas se deixaram ser tocadas aonde ninguém poderia tocar. E eu sinto que tem áreas da sua vida aqui nessa manhã que você não quer que ninguém toque. Você não quer nem que Jesus lave. Você não quer nem que Jesus exponha que está sujo. Porque Jesus diz assim para eles, olha, o corpo de vocês não precisa ser lavado. Sabe, a cabeça não precisa lavar, porque isso está limpo. Mas se eu estou falando que eu tenho que lavar o pé, porque aí está sujo. Ei, quais as áreas da nossa vida hoje que precisam ser lavadas por Jesus? E se Jesus chegar para vocês e dizer assim, deixa eu lavar aí, é porque Ele sabe que aí precisa ser lavado. Ele sabe que aí precisa ser tocado pelo seu amor e dignificado pelo céu. Ele sabe que aí precisa ser tocado e pastoreado por Jesus. Então não tenha medo nessa manhã. Eu queria chamar os obreiros aqui. Não vi nenhum ainda chegar. Vamos lá, pessoal. Isso, pode vir. Aqueles que vão trabalhar no bootcamp, vamos lá, vem cá rapidinho. Não, vocês não vão orar por ninguém. Jesus vai lavar os pés de vocês hoje. Nós vamos lavar os pés uns dos outros. Mas não é literalmente não. Não precisa correr e pegar uma bacia, calma. Mas queridos, o trabalho sacerdotal, ministerial, ele é sujo. Que é isso, pastor? Misericórdia, é uma benção servir o corpo. Eu amo. E cada uma dessas pessoas amam também fazer o que fazem para Deus. Mas queridos, o sacerdote, ele tinha que ter as suas vestes sempre limpas. E o paradoxo disso é que era o que mais sujava durante o serviço sacerdotal. Era aquele que ficava igual um açougueiro, porque o trabalho dele era cortar e sacrificar animal. E o sangue, as vísceras, o cheiro ruim,
manchavam as vestes sacerdotais. E todo o tempo, não era todo dia, era toda hora. Tinha turnos e precisava ser trocadas as roupas, para que eles pudessem estar aptos a servir diante do Senhor. E o que eu sinto nessa manhã de ministrar sobre os obreiros dessa casa, sobre os pastores aqui. Jesus quer lavar os nossos pés, Ele quer nos pastorear. Eu sinto o Senhor dizer que é Ele que refrigera a nossa alma. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele nos leva por pastos verdejantes que traz refrigério para a nossa alma. Querido, se o trabalho ministerial, que ao seu final não existem vestes limpas ou refrigério, a gente precisa reconfigurar o nosso serviço. E nessa manhã eu queria que vocês estendessem as mãos e orassem por eles, pelos pastores dessa casa, para que Jesus viesse e lavasse os pés. Queridos, essa lavagem significa a palavra. Quando Jesus diz assim: vocês já foram lavados, o corpo, Jesus está dizendo: o meu sangue já purificou vocês já são comprados para mim. Mas os pés é algo que suja no caminhar. Os pés é algo que suja no serviço. Os pés é algo que fica encardido à medida que você caminha com Jesus, fazendo o trabalho de Jesus, o trabalho com Jesus. Os pés precisam ser lavados, os pés precisam ser tocados e dignificados pelo amor de Cristo. E depois sim, vai ter um momento para você vir e nós queremos ministrar sobre você. Mas agora ergue suas mãos, nós vamos orar.